Espiritismo PapoCast apresenta Leon Denis. Olá! Hoje a gente mergulha nos trechos de uma biografia bem interessante, olha. Gaston Luz Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra. Pegamos aqui uns fragmentos sobre o Leon Denis, que foi uma figura super importante no Espiritismo, né? A ideia é entender um pouco quem foi esse homem, o que ele pensava, os desafios que enfrentou e o legado dele de um jeito que seja profundo, mas acessível. Exato. E é uma história, assim, bem particular. Veio de origem humilde, sabe? Teve os estudos interrompidos e, mesmo assim, virou um pensador, um escritor, um orador de peso. Tudo por conta própria, autodidata. Essa busca dele por respostas, por melhorar como pessoa, acho que isso é o que move a história toda. Vamos ver como isso se desenrolou. Certo? Então vamos começar pela infância dele. Foi marcada por muita mudança, né? Dificuldade financeira também. O pai, o Joseph, mudava de profissão, aí a família ia junto. For, Strasbourg, Bordeaux, Mox. Isso fez com que o Leon, bem jovem, tivesse que parar de estudar na escola e ir trabalhar. Primeiro na Casa da Moeda, depois numa estação de trem. Não parece o começo ideal para um intelectual, né? Mas talvez tenha sido o contrário, sabe? Parece que essas dificuldades acabaram despertando nele uma vontade enorme de aprender. Mesmo com um trabalho pesado, ele estudava muito sozinho. Tem até uma história, ele juntou um dinheirinho suado para comprar um livro caro. Qual livro? A Geografia Universal de Malte Brun. Só que aí a mãe precisou do dinheiro para casa. Ah, que pena. Pois é. Mas o interessante é que ele não desanimou. Essa capacidade de seguir em frente, apesar das frustrações, já aparecia desde cedo. Uma resiliência notável. E o que me chama atenção é o tipo de estudo. Ele não queria só saber por saber, né? Desde novo ele ficava pensando no enigma da vida. Lia filosofia, estudava astronomia, chegou a desenhar mapa do céu. Ele buscava algo além da explicação materialista pura para as coisas. Sentia que faltava alguma coisa ali. E é nesse contexto, nessa busca mais profunda, que ele encontra o espiritismo. O Denis descreve como se fosse uma nova revelação para ele. Algo com base experimental, sim, mas que no fundo era de ordem moral. O Denis achava que o espiritismo devia ter rigor, claro, mas não podia ficar refém de uma ciência que ele via como, assim, meio ilimitada, vacilante. Tinha que se conectar com a realidade do espírito mesmo. Razão, consciência, sentimento, sabe? Ele teve contato com Allan Kardec e se aprofundou. Entendeu que para lidar com o invisível precisava de paciência, de maturidade. Virou um divulgador mesmo, o apóstolo. E o mais curioso, fazia isso enquanto trabalhava de viajante comercial. Uma vida dupla quase. Exatamente. E esse trabalho de viajante até ajudou, né? Permitiu conhecer a França toda, outros lugares também. Itália, norte da África. E nessas viagens, ele aproveitava para dar palestras, para escrever. Os livros dele, tipo Depois da Morte, rodaram o mundo. Nossa! Até o Sir Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock, prefaciou um livro dele em inglês. Qual foi? Sim, o Joanna Dark Medium. Mostra o alcance que ele teve, né? Impressionante mesmo essa dedicação. E a amplitude do trabalho dele é fascinante. Ele não só defendia o espiritismo de críticas, tanto da igreja quanto dos materialistas, mas também olhava para a história com essa lente espiritualista. O caso de Joana d'Arc é um exemplo. Ele misturava a pesquisa histórica com o que ele acreditavam serem mensagens mediúnicas. E essa dedicação foi até o fim da vida, né? Mesmo com a visão falhando muito. Pois é, na velhice ele já quase não enxergava, mas continuou produzindo. Ditava os textos, aprendeu até braille para poder continuar. A força de vontade dele era algo palpável. E a filosofia dele reflete um pouco isso, essa firmeza, uma fé muito grande na justiça divina, na bondade de Deus. Isso dava uma serenidade para ele. A mensagem principal era de crescimento constante, né? Santifica-te, eleva-te, a vida é uma ascensão sempre para mais alto. Ele tinha uma forma de ver a dor que é interessante, não como castigo, mas como a maior iniciadora. Um jeito de aperfeiçoar a gente. Meio desafiador pensar assim, né? Sem dúvida. É uma visão que faz a gente parar para pensar.
E isso se conecta com a ideia maior dele, sabe? De solidariedade entre nós, aqui, e os espíritos. A comunicação com o invisível, baseada em afinidade, e a evolução da alma através de várias vidas. Tudo isso fazia parte. Para ele, o espiritismo era mais que consolo pessoal. Era uma ferramenta para unir as pessoas, para elevar a consciência de todo mundo, essencial para construir uma sociedade mais justa, com base moral forte. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira dessa análise toda? O Leon Denis, que aparece aqui, é um homem de convicção muito forte. Um autodidata que superou um monte de barreiras na base da vontade mesmo e dessa busca por conhecimento. Dedicou a vida inteira para espalhar essa visão mais espiritual e ética do mundo. Uma trajetória de muita coerência, né? Exato. Uma dedicação impressionante. E para a gente refletir um pouco mais, o material termina falando da crença do Denis no tal gênio céltico. Ah, sim. O que era isso exatamente? Era uma ideia particular dele sobre um papel especial da França, ligado à cultura céltica, sabe? Uma missão de promover uma renovação intelectual e moral. Então, pensando nisso tudo, na visão dele sobre progresso, reencarnação, a influência do mundo espiritual, como será que ele, com essas ideias, olharia para os nossos desafios de hoje? Os desafios morais, sociais, e onde ele talvez apontasse caminhos para uma renovação espiritual agora? Fica aí a pergunta, né, para a gente pensar um pouco além do que está escrito.